Desculpa aí, o final do vídeo teve um probleminha. Tô gravando agora o outro pra gente terminar. Agora a gente vai falar um pouquinho do reino fungi. Então, vocês já viram cogumelo, vocês já viram uns bolores aí nas paredes, na roupa. Tudo isso é fungo, fungi. O reino fungi ele é muito diversificado, ele é muito diferente entre si. As espécies são todas muito diferentes. O que eles têm em comum? São todos eucariontes. Lembra que a gente falou de procarionte? Pró, que era antes, né? Não era verdadeiro, que eram os monera, porque eles não tinham a celulinha, né? Não tinham a membrana protegendo o núcleo, né? Esses já não, já são eucariontes, já são verdadeiros, já tem essa proteção do núcleo. Todos eles são assim. Eles têm nutrição heterotrófica por absorção. Então, eles absorvem o alimento de algum lugar. A gente vai ver quais são esses lugares. Mas eles não produzem, né? Por que eles parecem plantas, mas eles não são plantas? Porque eles não fazem fotossíntese, eles não produzem o próprio alimento, eles não têm clorofila. Alguns podem ser unicelulares, uma celulinha só, e alguns, a maioria, pode ser pluricelular. Mas eles são muito abundantes, a gente tem fungo em muitos lugares, mesmo que a gente não veja. Os fungos unicelulares, dentre os fungos unicelulares, destaca-se a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura ou o fermento biológico. Todo mundo já comeu pãozinho aí? Todo mundo já comeu fungo, já comeu levedura, olha que legal. Por quê? Como que ela faz? Essa levedura, eles são fungos unicelulares, então são celulinhas que a gente não vê, pequenininhas, quase invisíveis, mas eles são maiores do que as bactérias, bem maiores que as bactérias. Eles se alimentam de açúcar. Que tipo de açúcar? De amido, de glicose. No caso, do que tem na farinha. Eles ali fazem aquela interação com a farinha e eles liberam gás carbônico e álcool. São eles também responsáveis pela fermentação das bebidas alcoólicas. Eles se alimentam desse álcool e esse gás carbônico que eles soltam, né, o gás, é que vai fazer com que o pão cresça, com que o pão enche. E quando a gente põe no forno, vai expandir mais ainda esse gás, né? Porque daí vai esquentar o gás. Lembra que o gás expande? Lembra da bexiga, do experimento da bexiga? O gás expande, vai fazer com que o pão cresça ainda mais. Por isso que eles são tão usados. Então quer dizer que todo mundo já comeu fungo aí. Características principais dos fungos. Eles têm uma estrutura celular avançada, mesmo que eles não sejam vegetais. Né? Eles não produzem clorofila, mas eles absorvem os nutrientes dissolvidos no ambiente. Eles são heterotróficos. As células têm membranas, uma membrana que protege elas. Por isso que eles se parecem um pouquinho com as plantas, porque as células deles são mais rígidas, mais durinhas. Mas eles não têm a parede celular que a gente viu na célula vegetal. Eles têm uma quitina, um tipo de açúcar que deixa a célula mais durinha, mais resistente. Por que eles têm nomes diferentes? Porque eles são muito diferentes entre si. Mas é muito fácil da gente reconhecer. Os bolores, que são os fungos unicelulares, eles formam um filamento. Ele é um serzinho com filamento, que a gente chama de hifa. E o nome de várias hifas a gente chama de micélio. As leveduras são os fungos unicelulares. São maiores do que uma bactéria. Então, assim, são microscópicos ainda? São, mas são maiores. Com uma lupa você já consegue enxergar, não precisa tanto do microscópio. Eles gostam muito de açúcar e por isso aonde a gente encontra esses seres, né? Esses bolores, essas leveduras. Nas frutas, nas flores, nas cascas de árvores. Às vezes na parede, às vezes na roupa, né? Por quê? Porque ali tem um restinho de alguma coisa que tem açúcar e ele resolveu se alimentar daquilo. Por quê? Porque ele absorve aquilo. Os cogumelos têm filamentos macroscópicos que formam uma grande estrutura.
denominado corpo de frutificação. Não tem nada a ver com a fruta, mas como ele fica muito fibroso e filamentoso, né? Então ele começa a formar alguma coisa maior, né? Já começa a ter formas mais visíveis. Ele tem esse nome de corpo de frutificação. Por quê? Porque ele começa a ficar maior e lembra alguma coisa comestível, como a fruta. Mas nem todos são comestíveis. Alguns são, como o champignon, a trufa, né? Tem mais um que eu não lembro, shiitake. Mas tem alguns que não são comestíveis e muito pelo contrário, são muito venenosos. Por exemplo, aqui no exemplo de vocês na questão 1, tá falando assim: tem uma amanita e uma agaricus bisporus, que é o champignon. Se vocês perceberem aí, eles são muito parecidos. E como é que a gente sabe quem é quem? Como é que a gente identifica quem é quem? Esse é o problema. A gente tem que tomar muito cuidado. Normalmente, a gente tem que prestar muita atenção. A gente não pode sair catando qualquer coisa na rua e comendo. Normalmente, a gente já compra de produções já determinadas, né? Para que a gente realmente não corra o risco de acabar comendo alguma coisa e se contaminando. Alguns venenos são muito potentes e podem levar à morte. Como que os fungos se reproduzem? Todos eles. Existem 3 formas de reprodução. Brotamento, que é de começa a nascer uma verruguinha aqui do lado, que depois separa e daí vai crescendo até virar outra. Isso se chama brotamento. Por fragmentação, a gente corta um pedacinho dele e desse pedacinho começa a crescer outro. Bem fácil assim. Ou por esporulação, que daí já são os fungos mais avançados, já mais próximos dos outros grupos, né, dos outros reinos. Ele libera... Vamos tentar desenhar aqui um cogumelinho. Ele libera esporos que caem no solo e começa a crescer e virar um novo cogumelinho. Por esporação, ele começa a germinar quase como uma semente de uma planta. Quase, por quê? Porque não é semente, é esporo. Então, por isso que a gente fala quase, só pra gente conseguir entender um pouquinho melhor. Os fungos, eles têm... Como que eles se relacionam com outros seres? Porque a gente tem uma relação muito, muito próxima com os fungos, apesar de a gente não perceber. Existem aqueles fungos que são parasitas, ou seja, eles se alimentam de substâncias de outros seres vivos e acabam prejudicando esse ser vivo, parasita. Existem os seres mutualísticos, como o líquen, aquele que eu não conseguia lembrar o nome, é o líquen, sabe que a gente vê na árvore, aquela... parece um chiclete grudado na árvore. Então, líquen. Líquen é uma associação de alga microscópica, de protista, com fungo. Os dois vivem em harmonia. A alga fornece o alimento para o fungo e o fungo fornece proteção e umidade para a alga, porque os fungos, eles normalmente eles vivem em lugares mais úmidos, que tenham mais água. Então, os dois vivem ali em harmonia total, né? Mutualismo, todo mundo sai ganhando. Tem os predadores, aqueles que capturam pequenos animais na sua alimentação. Não captura, né? Ele vai lá, cuidadinho, o animal tá ali embaixo dele, ele começa a prender o animalzinho ali e ele se alimenta dessa forma. E tem a maioria decompositor. Se alimenta de matéria morta, se alimenta de árvore que tá caída, se alimenta da parede que tá muito úmida e começa a desfazer a parede. A maioria dos fungos são decompositores. E agora vocês já podem realizar as atividades das páginas 75 até 78, aplicando o seu conhecimento. E qualquer coisa, estou online ali das 9 às 11, de terça a sexta,
pode perguntar, pode mandar mensaginha lá no Classroom ou no próprio Gmail, que eu respondo e tiro as dúvidas de vocês. Espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham gostado. Beijos!